Obrigado, Brito. Tá com vocês aí. Bom dia, pessoal. Hoje a gente está com a Luciana, da SESI Brasil. Ela é graduada em Relações Internacionais e com especialização em Marketing, tá? E possui um pouco mais de 13 anos de experiência no mercado de seguros e atualmente ela é superintendente de Marketing e Comunicação de Vendas na SESI Brasil. E eu já passo a palavra para ela. Bom dia, Luciana, para ela tocar esse treinamento para a gente hoje. Bom dia a todos, muito obrigada, Gustavo. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre tanto a SESI, para eu poder apresentar a SESI, tá? E sobre o seguro de crédito. É uma ferramenta fundamental tanto para a internacionalização das empresas quanto para as vendas e proteção, né, dos recebíveis e do contas a receber. Eu até queria saber se vocês já conhecem essa ferramenta, se isso é novo. E também, até depois eu queria escutar um pouquinho de vocês. E também, assim, se tiverem alguma dúvida, não tem problema nenhum, tá? Podem me interromper, perguntar, não tem problema nenhum, que fica até mais dinâmico, tá? Podemos combinar assim? Fica bom para vocês? Fechado. Deixa eu tentar aqui compartilhar, só um minutinho, tá? Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Eu posso fazer só o seguinte, como a minha conexão não é 100%, eu vou tirar o meu vídeo, tá bom? E vocês me escutam bem? Porque eu acho que fica melhor. Pode ser? Ok, pode falar. Vocês conseguem ver a tela agora? Sim, sim. Conseguiram? Perfeito. Bom, vou comentar um pouquinho quem é a SESI, tá? SESI significa Companhia Espanhola de Seguro de Crédito à la Exportación. Ela foi criada há mais de 70 anos, desculpa, há mais de 40 anos, né, na década de 70, para incentivar as vendas e as exportações das pequenas e médias empresas espanholas, tá? Aqui, ela pertence ao governo espanhol, majoritariamente o principal acionista é o governo espanhol. Eu vou falar mais adiante quem são os acionistas. E ela é um nicho de mercado, é uma seguradora nicho de mercado que a gente oferece dois produtos, o seguro de crédito, que é tanto o seguro de crédito interno e exportação, e o seguro garantia. Então, é importante que a SESI, ela é um nicho de mercado, uma seguradora nicho de mercado que ela oferece esses dois produtos, tá? E o importante também é que o DNA da SESI é o seguro de crédito, que é o produto que a gente vai falar hoje, ok? No Brasil, a SESI, ela está desde 1996, ela está por meio da seguradora Áurea, que é seguro garantia. E lá, em 2003, ela passou também a oferecer o seguro de crédito interno e depois o seguro de crédito à exportação. Em 2013, eu vou falar mais adiante, também a SESI inovou com um produto que é o SESI Master Ouro. Mais adiante eu vou comentar. Aqui estão algumas magnitudes do grupo, tá? Para vocês terem uma noção, aqui a gente está presente em mais de 10 países, com forte presença na América Latina. Na Europa, obviamente, a gente está na Espanha, França e Portugal. A gente tem mais de 40 bilhões de riscos concedidos em euro, mais de 140 mil clientes, lógico, envolvendo todas as empresas do grupo, mais de 3 milhões de usuários online. Agora, o mais importante de tudo isso, dessas magnitudes, tá? É que a gente, esse item aqui, 3 mil classificações de riscos por dia. Eu costumo dizer que seguro de crédito é tecnologia, porque a gente investiu bastante em tecnologia e hoje, limites de crédito até 300 mil euros, a gente dá uma resposta automática. Então, a gente, logicamente, se foi concedido, se foi negado, por que foi negado, e se foi concedido parcialmente, o porquê que foi concedido parcialmente. Então, a gente tem essa agilidade, que é o que realmente é uma das principais vantagens, tá,
do produto e do serviço SESC. Então, isso é importante colocar para vocês. Como eu falei, quem são os nossos acionistas? Então, SESC, né, SESC Espanha, que por sua vez tem majoritariamente o governo espanhol como acionista, o CERC, que diversas apresentações, né, um dos principais bancos mundiais com forte presença no Brasil, BBVA, outro banco espanhol, e a Munich Re, que é uma das principais resseguradoras mundiais. Então, vocês podem analisar que são acionistas sólidos, né, ligados tanto na área de crédito, financeira e seguros. Bom, vamos falar um pouquinho do seguro de crédito, né? A história, porque contextualiza ali, né? Lá no final do século XIX apareceram, né, as primeiras publicações de estatísticas sobre riscos de crédito, taxa de inadimplência dos principais países europeus. É um produto que ele já está muito consolidado na Europa, tá? Então isso é importante colocar para vocês. É um produto que teve a sua implementação na Europa após a Segunda Guerra Mundial, e após a Segunda Guerra Mundial também se expandiu o seguro de crédito à exportação, justamente porque as empresas precisavam ali impulsionar, né, as vendas entre países e dentro dos próprios países, né? No Brasil, o IRB chegou a ter, lá em 1963, o IRB chegou a oferecer o seguro de crédito interno, mas no final da década de 90 que começaram a entrar as grandes seguradoras internacionais, né, que operam o produto. Então, tem alguns players no mercado, são seguradoras internacionais, sempre com algum... e majoritariamente europeias, né? E a SESC, como eu comentei, está no Brasil desde 96. Bom, isso é importante aqui para a gente entender, vocês como corretores, né, como está o momento atual do seguro de crédito. Isso é fundamental para vocês conhecerem, até para criar a estratégia de vocês de vendas, né, e de parcerias conosco. Bom, a percepção de risco com essa crise Covid, ela mudou completamente. Então, aquelas empresas que vocês ligavam, prospectando, minimamente hoje eles vão querer pelo menos escutar, tá? O que é o seguro de crédito, qual é a vantagem, o que pode trazer de bom, né, para a empresa. Então, não acredito, um CFO da empresa que às vezes, não, isso é muito caro, não quero gastar com isso, é um produto. Não, pelo menos eles vão querer agora escutar e saber quanto custa e saber se pode levar adiante. Então, a procura aumentou porque a busca pelo produto aumentou porque a percepção de risco mudou. Um outro ponto é pouca cultura do seguro. Como eu comentei, o seguro de crédito ele é muito consolidado no mercado europeu. Apesar de ter 20 anos aqui no mercado, praticamente brasileiro, ainda geralmente quem contrata esse produto geralmente são empresas multinacionais. Então, por isso que toda a estratégia do Grupo SESC é realmente trabalhar com o corretor, porque a gente acredita que os corretores que vão poder divulgar esse produto, né? E poder cada vez mais, vocês conhecem os clientes de vocês, as empresas brasileiras também, então a gente acredita que a estratégia realmente é os corretores de seguro que poderão realmente ampliar, né, essa cultura e divulgar. Outro ponto, tem poucos corretores especializados. Se vocês olharem, fica muito concentrado ali nos Big Four, né? Aon, Marsh, Willis, Lockton. E o que a gente quer, claro, que os outros corretores também tenham acesso, que possam vender os produtos da SESC, evidente, né? O seguro de crédito, divulgar a cultura. E por isso que a gente tem todo um trabalho de estar acompanhando, fazendo reuniões juntos, fazendo treinamentos, conversando, tirando dúvidas.
para que a gente possa estar cada vez mais próximos dos corretores. Como eu comentei, é um desconhecimento do produto por parte das empresas. O maior concorrente do seguro de crédito realmente é o autosseguro. Então, isso é importante colocar. É isso no mercado brasileiro. Então, o autosseguro é o maior concorrente. Um outro ponto é uma oportunidade para crescer. Claro, porque o que acontece? No mercado, tem uma estimativa que tem apenas aproximadamente 1.000 apólices de seguro no Brasil. É muito pouco. Então, eu sempre costumo falar, né? Tem aquela... Se lembra uma historinha que tinham duas pessoas da área comercial. Aí foram visitar um país que não usavam sapatos. Aí um chegou lá e falou assim, nossa... ninguém vai comprar porque ninguém usa sapato. Aí o outro foi lá no mesmo país que ninguém usa sapato. Nossa, todo mundo vai usar porque a gente vai vender muito sapato, porque ninguém usa. Então a gente vai vender bastante. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é sempre qual é o seu olhar, né, para essa oportunidade. Né? Alguma dúvida, alguma coisa? Posso seguir? Eu pensei que eu tivesse escutado alguém falando. A conjuntura econômica atual, né? A gente tem essa questão da Covid, está em recessão, as empresas, né? Imagina, você num período de pandemia, você querer vender para um novo cliente, certamente você vai ficar inseguro, então com uma análise de uma seguradora fica muito melhor, né? Então tem essa questão também. E é um produto que tem uma evolução tímida de prêmio. Eu vou mostrar agora dados da SUSEP. Ele fica ali mais ou menos em prêmios de 400 milhões de reais, tá? Juntando o seguro de crédito à exportação e o seguro de crédito interno. Então, cresceu um pouquinho aqui em 2019 o seguro de crédito à exportação, deu um pouco uma reduzida no mercado interno, mas ele fica ali flutuando em 400 milhões. Então, isso que a gente tem que aumentar aí junto com os corretores. A definição, o que é o seguro de crédito? Tá? Qual é a definição desse produto? Tá? Então, é a proteção para as vendas a prazo de produtos ou prestação de serviços entre empresas, ou seja, sempre B2B. Então, a gente não faz seguro para pessoa física, tá? Sempre empresa para empresa, CNPJ para CNPJ. A gente tem duas modalidades, o seguro de crédito interno e o seguro de crédito à exportação. Hoje, atualmente, também é uma grande oportunidade aí para as empresas que estão exportando com esse dólar favorável para exportação. Então, só estou falando isso caso vocês pensem em alguém no portfólio de vocês, de clientes, seria também bem interessante para apresentar. Ou seja, definição, é um instrumento de transferência de risco. Quem contrata, como eu disse, sempre é pessoa jurídica, vendendo para a pessoa jurídica. É uma ferramenta ativa de gestão de risco e logicamente, protege a empresa contra o risco de inadimplência ou atrasos. Quais os riscos que nós cobrimos? Ou seja, o cliente atrasou, recuperação judicial, a falência, a gente vai indenizar até 93% da fatura. E claro que isso de acordo com as informações que a gente receber, a oferta que a gente receber, mas a possibilidade é até 93% da fatura, claro, limitado ao limite de crédito que a gente vai conceder, tá? E os riscos políticos para o seguro de crédito à exportação, porque às vezes até o importador ele está com uma capacidade financeira ok para pagar o exportador, mas por algum motivo político ele não conseguiu transferir as divisas. Então, a gente também também existe essa cobertura. Agora, só para deixar claro, é sempre do crédito. A gente analisa a saúde financeira dos clientes do segurado, tá? Então, assim, teve algum problema na mercadoria, tem um cliente que exporta tênis vermelho, chegou lá, ele acha que é pink, é rosa choque. Isso a gente não tem cobertura, isso é um litígio comercial, tá? Só para deixar claro isso.
Luciana, só uma pergunta. Tá? Como é que vocês avaliam as empresas que eles estão importando? Como é que você faz análise de crédito dessas empresas? Boa pergunta. A gente tem uma base de dados, tá? E que a gente tem acesso tanto a Dun & Bradstreet, a Informa, a gente tem acesso a algumas empresas fazem até parte do grupo SESI, tá? E a gente tem acesso a esses balanços, ok? Para que a gente possa fazer análise. Em última, porque assim, eu sempre costumo dizer, Rodolfo, que esse seguro é um seguro a 4 mãos. Se eu tentei todas as fontes de informação, eu não consegui obter a informação, aí o que acontece? Eu vou pedir até para o segurado, tá? Você teria como pedir o balanço atualizado? E aí, muitas vezes, eles enviam. Tá, okay? Perfeito. Respondi? Tá tudo ficou claro? Não, respondeu. E vocês têm algum problema com o país com embargos? Como é que funciona isso, né? Países Tem alguns embargados. países, boa pergunta, tem países que a gente não está com cobertura, claro, Cuba, Venezuela, Argentina, a gente está super restritivo. Então, Rússia? Rússia a gente tem, mas a dificuldade na Rússia específica, esse exemplo que você deu, os balanços, tá? Geralmente, quando solicitam para a Rússia, o próprio segurado já nos envia as informações, tá? Financeiras. O que são as informações financeiras que eu preciso? Balanço de 2019 e balancete de 2020. Perfeito. Aí fica mais simples, porque senão realmente existe uma demora e talvez as fontes de informação na Rússia não são tão boas, não dispõem de tantas informações, entendeu? Essa é a dificuldade. Perfeito, obrigado. Imagina. Aqui, esses são os argumentos comerciais que eu acho que são importantes na hora de vocês abordarem os clientes de vocês, tá? Quais são as vantagens do seguro de crédito? Bom, incrementar vendas para clientes já existentes. Às vezes, por exemplo, você está vendendo R$100 mil a cada 30 dias para o cliente X, mas você não sabe se você poderia vender 200 ou 300. Você não sabe, de repente, é um desconhecimento da capacidade de aumentar limites para a sua carteira de clientes já existente. Então, esse é um ponto. Outro ponto, claro, muitas empresas utilizam para prospecção de novos clientes. Então, muitas empresas procuram o seguro porque querem crescer de forma sustentável e justamente para isso elas procuram o seguro de crédito. Ainda mais nessa pandemia, vai vender para novos clientes, não conheço como é que está, então vai ter uma análise de crédito da seguradora. Tá? Outro ponto é a internacionalização. Se a empresa realmente ela quer se internacionalizar, quer exportar, ainda mais agora com esse dólar favorável para exportação, o produto brasileiro ficou barato, então é algo que o seguro de crédito é uma ferramenta que apoia na internacionalização das empresas, porque uma coisa, aí você encontra um importador no Peru, no Canadá, nos Estados Unidos, claro que eles vão pedir prazo, né, de pagamento para você ficar mais competitivo. Outro ponto é, como eu comentei, agilidade na análise de crédito. O grupo SESI, se eu já tenho na minha base de dados, principalmente no seguro de crédito interno, que é só digitar o CNPJ, a matriz, limites de crédito até 300 mil euros, eu consigo dar uma resposta automática. Caso eu não tenha, na minha base de dados demora mais um pouquinho, mas até 1 ou 2 dias. E o seguro de crédito à exportação, também, se eu não tiver na minha... Aí demora um pouquinho mais, porque eu preciso acessar as fontes internacionais, tá? De informação. E aí pode demorar até 10 dias se eu não tiver na base. Tá? Um outro ponto que é bem importante, aí quem é da área contábil e tudo, utilizando o seguro de crédito, pode reduzir o PDD, né? A provisão para devedores duvidosos ali no balanço. Então, com o seguro de crédito, você reduz substancialmente a provisão para devedores duvidosos. Claro, aquela parte que está coberta do seguro, aí você não coloca no PDD. Então, isso também é um ponto bem interessante. E outro ponto, a cobrança já está no prêmio do seguro que você paga. Então, caso haja uma inadimplência, a gente tanto a cobrança no Brasil quanto no exterior.
Aqui, só para a gente ratificar aqui algumas vantagens. Então, isso eu acho bem importante para argumento de venda, tá? Então, ampliação de market share, essa é uma vantagem, prospecção, foco em novos clientes, isso é muito importante, tá? E se você quer migrar para um novo mercado, então você reduz o risco, né, e a insegurança de você estar ampliando para um novo mercado. A seguradora, ela avalia o risco financeiro do novo cliente. Outro ponto, a gente faz o gerenciamento de riscos, tá? Isso a gente já recebe alertas. Então, por exemplo, você tem um limite, claro, o cliente ele paga para isso, tá? A gente monitora, pode ser que a gente corte o limite, a gente recebe uma informação se ele está se ele deu um sinistro com alguma empresa do grupo SES, isso é importante, tá? Ou se teve um número de protestos enorme no Serasa e a gente tem acesso a essa informação, então a gente realmente vai cortar. E a outra coisa também, se a gente conseguir um balanço atual de um cliente, ele está muito bem financeiramente, também pode ser que aumente o limite que o cliente tem. Tá? Então, é um gerenciamento o tempo inteiro, todos os dias a gente está gerenciando. Outro ponto, claro, que o seu produto fica mais competitivo. Se você concede prazo, você alonga, né, o prazo e você consegue vender mais. Então, fica mais atrativo. Outro ponto também é antecipação de recebíveis, garantido pelo seguro de crédito. Então, por exemplo, se o segurado ele quer antecipar os recebíveis num banco e o banco ele aceita a nossa pólice como garantia, então o banco antecipa os recebíveis e se der um sinistro, a gente indeniza diretamente ao banco e não ao segurado, porque ele já teve o dinheiro antecipado pelo banco. Tá? Uma outra questão também, substituição de garantias reais, exemplo de carta de crédito. Quem conhece comércio exterior sabe que a carta de crédito ela é muito mais burocrática, fica com o limite de crédito do importador tomado, então, utilizando o seguro, não. Quem contrata é o exportador e não fica com o limite do importador tomado e é um produto muito mais barato e muito mais flexível. Tudo bem até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Está tudo claro? Alguma dúvida? Posso seguir? Ok, pode. Perfeito. Pode sim. Maravilha. Qualquer coisa podem perguntar. Então, eu pergunto para vocês, assim, por que contratar o seguro de crédito? Tá? O que acontece é o seguinte, as empresas, vocês trabalham com seguro, vocês sabem disso. As empresas, elas estão muito acostumadas a fazer seguros dos seus ativos fixos, frota, patrimônio, carro, incêndio, mas elas esquecem que existe o seguro para o seu ativo circulante, que é o contas a receber. Se você pega ali o balanço, né, você vai ver que o contas a receber, às vezes, é 40% do seu ativo circulante. E elas esquecem que existe um seguro para isso, porque justamente tem pouco conhecimento. Então, um outro ponto também, que é o contas a receber, que paga todos os outros seguros, né? Se vocês pararem para pensar. Então, é importante a empresa ter isso claro, né? Como que ela vai ter isso claro? Tendo conhecimento do produto. E por isso a gente precisa de corretores como vocês, tá? Outro ponto, por que utilizar? Ajuda os administradores na gestão de riscos das empresas. Faz pouco mais de 10 dias me ligou um corretor. Luciana, tem um cliente que precisa de 1,5 milhão de limite de crédito para uma empresa tal. Então, assim, se já tivesse o seguro de crédito dessa empresa, já saberia se sim ou se não. Aí a gente teve que entrar um processo de cotação, preencher o questionário e tudo para ver se foi aprovado ou não. Felizmente foi aprovado, tá? Então, também você divide essa responsabilidade dos administradores quando eles estão na dúvida se vão conceder ou não um determinado limite de risco, tá? Outro ponto, por que contratar? Porque protege a empresa de riscos inesperados, né? Então, às vezes,
Imagina você um financeiro, né? Está esperando aquele crédito entrar e não entra, e, às vezes, dependendo do valor, pode até afetar a continuidade do negócio. Algumas empresas, se não tivessem seguro de crédito nessa crise, certamente teriam saído, né, do negócio, teriam até fechado. Então, isso é importante comentar. Independe do tamanho da empresa, empresas pequenas quebram, fecham, estão inadimplentes, empresas grandes entram em recuperação judicial, por exemplo, como o caso da Oi. Outro ponto também é a própria mora, o próprio atraso, né, gera custos para a empresa. Claro, você imagina, você é um financeiro, precisa que aquele crédito que o seu cliente te pague, para você pagar a folha de pagamento, para você poder pagar o aluguel, luz, condomínio, e você não recebeu, claro que você vai ter que entrar com um banco, pedir algum financiamento, alguma coisa, e que mesmo que ele pague depois, mas já reduziu o valor original do crédito, né? Isso é um ponto também. E outro ponto é a indisponibilidade de recursos para investir na empresa. Então, o seu cliente, o cliente do segurado não pagou, imagina, ele de repente estava querendo, ia receber aquele dinheiro para investir na fábrica, comprar mais matéria-prima ou investir num projeto de um outro produto, e na verdade não, ele não recebeu e aí fica indisponível para aquele recurso, né, para investir na própria atividade da empresa, tá? Aqui tem algumas empresas que vocês devem lembrar, que algumas entraram em recuperação judicial aqui, outras não existem mais. Então, é sempre importante, quando perguntam por quê, é muito interessante que tem alguns argumentos que eu queria até compartilhar com vocês, que as empresas falam assim, mas vocês só dão limite de crédito para quem é bom. Não, vamos lá. Não é que a gente só dá limite de crédito para empresa boa. O próprio conceito do seguro de crédito é para cobrir um evento incerto, né? Se eu já sei que a empresa está ruim, né? O cliente do segurado está ruim, o devedor, obviamente, a gente não vai conceder crédito. E outra coisa, quando eles falam, você cortou um limite, a empresa, você me paga para isso, você me paga para eu monitorar e para você fazer uma venda melhor, uma venda mais assertiva. É para isso. E acontece. Se ele vendeu mal, eu analisei mal, o cliente vendeu mal e a gente analisou mal por algum motivo, alguma coisa, uma informação que a gente não sabia, aí sim vai ter que ter indenização. Tá? Bom, outro que eu gosto de compartilhar, outro slide, se vocês olharem aqui, pedidos de recuperação judicial, né? Então, fica mais ou menos ali um patamar de 1.400 pedidos por ano de recuperação judicial. Mas, se vocês estão acompanhando as notícias, as perspectivas, apesar de ter tido queda de 2019 em comparação a 2018, as perspectivas futuras não são boas, tá? Então, isso que eu queria comentar com vocês. O seguro, ele cobre isso. Tá? Então, você vê ali em 2016, que teve lá impeachment da Dilma, Lava Jato, começou tudo aquilo, aquela recessão toda, teve um aumento de 69% dos casos comparado a 2015. E aqui, com certeza, 2020, pelo que a gente está acompanhando, as perspectivas não são boas. Então, o seguro está aí para essa proteção. Tá tudo certo até agora? Tudo bem? Posso continuar? Sim. Perfeito. Luciana, esse período de pandemia, né, aguçou bastante o seguro de crédito, né? Correto. Teve algum percentual já de evolução de venda? Como que não entendi a pergunta? Comparando 2019, né, mesmo período, por exemplo, primeiro semestre de 2019 com o primeiro semestre de 2020, dado a pandemia, né? Todo mundo agora ficou com medo, porque antes o cliente não, os meus clientes sempre me pagam, eu não preciso disso. E aí entrou pandemia, com certeza o default foi maior. Foi eu maior, não tenho dados, né? aqui, sim, porque mas sim, aumentou, claro, a sinistralidade, principalmente ali naqueles meses junho, julho, aumentou bastante a sinistralidade, e o que a gente viu também
é que as empresas, os segurados, né, eles reduziram bastante o volume de vendas, tá? Então, claro, as pessoas consumindo menos num momento aí de recessão, de crise, então foi o que aconteceu realmente. Mas percentualmente eu não tenho esse dado agora, Gustavo, mas eu posso te Mas dizer que aumentou sim. entendi. Os segurados preferiram reduzir crédito com os seus clientes do que fazer uma pólice, é isso? Não, 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 os segurados eles permaneceram, claro. E os novos clientes, né? Então a gente teve bastante procura de aumento de empresas interessadas em novas ações. Tá? Entendi. Respondi a pergunta? Uhum. Então tá. Perfeito. Bom, o que a gente fez ali, o Grupo SESI? Vocês devem lembrar ali 2009, o subprime, que teve aquela crise financeira mundial, ficou Estados Unidos péssimo, Grécia péssima, Portugal péssima, a Espanha também não ficou nada bem. E o governo espanhol, né, como o acionista principal da SESI, ele olhou e falou assim, bom, se eu tiro o crédito dessas empresas, elas nem vendem e nem exportam. Então, o grupo SESI ele investiu nesse produto, SESI Master Ouro. O SESI Master Ouro ele foi criado justamente com as etapas do gestor de crédito, todas as etapas de trabalho de um gestor de crédito, tá? Que são essas aqui. Então, a área comercial vai lá, prospecta, faz uma pressão para o gestor de crédito para, por favor, concede 1 milhão para esse, 500 mil para esse, eu preciso vender em tantos dias, por favor. O gestor de crédito tem que parar, analisar para ver se concede ou não, 1 milhão para esse, 500 para o outro. Ele tem que monitorar o crédito, né? Porque uma coisa é você conceder agora, outra coisa é ver se a empresa continua, né? Bem, daqui a 3 meses, 6 meses, né? E assim vai. O cliente ele tem que, o gestor de crédito ele tem que definir se ele vai transferir o risco, ou seja, se ele vai fazer o autosseguro, ele vai contratar o seguro de crédito, ele tem que administrar a cobrança. Nossa, imagina, se atrasou, não atrasou, se ele vai cobrar, se ele vai mandar para um escritório de cobrança. E ele também tem que decidir se ele quer financiar ou antecipar os recebíveis. Então, essas são as etapas, né, do trabalho ali de um gestor de crédito. Tá? Então, a primeira coisa que esse produto oferece seria o acesso ao Global Reference Solution, que é uma base de dados de prospecção ligado ao Dun & Bradstreet, a Dun & Bradstreet, justamente quem contrata esse produto pode extrair informações de até 1.000 empresas durante a vigência. Então, vamos lá, se você, por exemplo, é um exportador de maçã, quer vender para o Canadá, na região de Ontário, e você segmenta onde é que ficam esses supermercados que você quer vender, empresas, possíveis importadores, e você pega, extrai, e você pode fazer a prospecção. É uma ferramenta de marketing, tá? De prospecção na realidade. Então, uma base de dados de mais de 250 milhões de empresas no mundo. Uma outra questão que a gente, né, um outro serviço que a gente oferece, tudo junto, a gente chama de risk management, né, que é o monitoramento. O que acontece é o seguinte, existem dados que são dados estáticos, né, os balanços que você recebe, balanço de 2020, balancete de 2020, balanço de 2019, e tem outros dados que são comportamentais. Eu costumo dizer assim, o que é mais importante? Eu conceder 500 mil dólares de limite de crédito para um importador ou saber ter a informação que ele deu um default de 1 milhão de dólares num cliente do Grupo SESI no Peru, por exemplo. Então, essas informações a seguradora tem, tanto de dados né, dos balanços, e quanto dos dados externos e internos, tanto os dados estáticos, que eu costumo dizer, e dados comportamentais. Então, isso são alertas que a gente recebe, tá? Que a gente vai monitorando esse risco. Bom, esse aqui é lúdico, esse slide aqui, mas justamente para vocês não esquecerem, né? Eu faço uma pergunta para vocês. Os clientes de vocês são iguais? Na carteira de clientes de vocês,
Gustavo, você pode me responder se seus clientes são iguais? Todos são iguais? Não. Um pior que o outro. Os do Um Périco melhor pior que que o todos. outro, né? Alexandre Périco, seus clientes são todos iguais? Não, um pior que o outro. Tá certo. Então, Luana Valente, seus clientes são todos iguais ou também são diferentes? Bom, o que a gente fez? A gente viu que os clientes, eles são diferentes, tá? Então, o que a SESC tem de diferencial? Diferente, se vocês conversarem com outras seguradoras, isso aqui é um dos diferenciais também. A gente cobra de acordo com o risco do devedor. O de 0 é o melhor risco, né? E o 7, aqui acho que não está aparecendo 7, mas até 7 é o pior risco. Então, o que acontece num momento de crise como esse? Qual é a vantagem disso? Como eu cobro mais pelo risco que eu considero pior, tá? Não existe a possibilidade, por exemplo, de chegar a matriz e falar assim, o Brasil está ruim, recessão, crise política, o Bolsonaro falou aquilo, isso acontece, pandemia. Não. Então, o que acontece? Não tem como a matriz falar assim, reduz os limites de crédito de qualquer forma, reduz a exposição no Brasil. Isso não acontece. Na Congênere acontece isso. Então, é porque aqui a gente está cobrando de acordo com o risco do devedor. Por isso, não que a gente não corte limite, eu não estou dizendo isso, mas sempre tem um motivo, tá? Que a gente vai explicar o porquê do corte do limite. Mas a gente tem uma certa estabilidade na manutenção dos limites, ok? Então, aqui é um exemplo. Por exemplo, taxas para exportar para a Espanha. Tá? Cobertura de até 93%. Então, os clientes, né, esse cliente ele está no grupo 2, teria uma taxa de 0,256 e, claro, se der uma inadimplência, a gente indeniza $930 mil em até 90 dias e o custo referente a essa exportação utilizando o seguro seria $2.560. Tá? Isso é só um exemplo para ilustrar que vocês, quando o segurado, né, o cliente de vocês mandar a carteira de clientes, a gente faz como se fosse, entre aspas, uma auditoria da carteira. Tá? A gente faz um scoring, né, um rating de 0 a 7 e ele vai saber direitinho em qual grupo de classificação e de risco cada devedor está. Aqui também, como eu comentei, essa questão do financiamento, se o cliente, o segurado, quiser antecipar os recebíveis com o banco, não teria problema. Se o banco aceitar nossa apólice como garantia, aí sim o banco passa a ser o beneficiário. A gente faz um endosso, o banco passa a ser o beneficiário. Se der uma inadimplência, a gente indeniza diretamente para o banco. Tá? Bom, quais são as modalidades de seguro de crédito, né, da SESC, os produtos? Eu tenho 2 produtos, SESC Master Ouro Full Cover, que aí realmente é um grande diferencial, eu cobro até 93% de cobertura, prazo de indenização 90 dias, é o menor prazo do mercado, não tem limite máximo de indenização, não tem esse limitador. Então, essas são as vantagens. E esse tipo... claro, eu vou precisar receber o questionário preenchido para ver em qual que a gente pode ofertar. A gente leva em consideração qual é o histórico de sinistralidade, qual o segmento, volume de vendas. Então, isso a gente, futuramente, a gente vê qual que a gente pode ofertar. Se é o SESC Master Ouro Full Cover ou o Classic. Mesmo o Classic, ele também tem prazo de indenização de até 120 dias, que também é o menor prazo do mercado. O LMI é 35 vezes o valor do prêmio pago. O LMI, se vocês não estão familiarizados, é o limite máximo de indenização. Então, é 35 vezes o valor do prêmio pago do seguro. Tá? Então, é importante dizer que isso também é um diferencial em relação à concorrência.
Aqui, eu não sei se vocês têm familiaridade, tá, com o questionário. Eu não sei, Gustavo, vocês já têm o questionário, né? Não sei se você quer que eu passe rapidinho só explicando, porque aqui tem termos e informações importantes, porque através do preenchimento do questionário, que é o primeiro passo para a gente levar adiante a cotação. Eu acho importante, Luciana, que Você acha? justamente porque é com Ah, ele que às vezes vai sim. precificar errado, né? Se não tiver a informação correta. Você está certíssimo, porque quando já chega. Porque, assim, eu acredito, nesses anos todos de experiência, que esse é o maior desafio de vocês, corretores, tá? É ter um questionário certinho, porque se o preenchimento ele não vem correto, aí prejudica realmente na própria cotação, tá? Porque atrasa e tem que voltar para vocês. Então, esse é um ponto importante, porque esse é um material aí que vocês vão trabalhar para as ações. Bom, aqui, lógico, o primeiro dado são os dados, primeiro aqui, dados do proponente, os dados cadastrais do cliente, tá? Uma pergunta que a gente faz, utiliza seguro de crédito atualmente? Vocês, como corretores, eu posso até dar uma dica. Sempre quando chegar uma cotação, perguntar isso, se já utiliza e qual seria a motivação para mudar de seguradora. Porque, geralmente, o seguro de crédito, geralmente, a empresa renova com a seguradora atual, a não ser que ela esteja insatisfeita com alguma questão. Mas é sempre importante perguntar até para outra seguradora que vai cotar, até saber se é só uma cotação de mercado, se ela precisa de limite para determinado cliente ou importador, então isso seria mais importante para colocar toda a energia em conseguir um limite maior para determinado cliente, devedor, tá? Então, por isso que a gente sempre pergunta. Bom, aqui ramo de atividade, claro, quais os produtos que ela comercializa, o histórico e previsão de faturamento. Aqui para a gente ter uma ideia, por que a gente pergunta esse histórico? Porque, por exemplo, um corretor, isso foi semana passada, a empresa nunca exportou e do nada ela vai exportar 55 milhões de dólares. Aí eu liguei para ele, olha, mas como assim? Ela nunca exportou, nunca faturou, e vai vender 55 milhões de dólares, é isso mesmo? E estava pedindo limites altíssimos. Aí ele entrou em contato com a empresa e realmente corrigiu lá a informação. Tá? Então, por isso que a gente sempre pergunta aqui, e até para saber, aqui é mercado interno e mercado da exportação, se tem oportunidade nas duas apólices, né? Tanto o seguro de crédito interno como o seguro de crédito à exportação. Aqui em amarelo, eu coloquei aqui nessa linha expectativa para os próximos 12 meses. Por que eu coloquei em amarelo aqui, que é bem importante? Porque esse valor aqui que vai incidir a taxa do seguro de crédito, tá? Porque, às vezes, a empresa pode faturar 200 milhões, mas ela quer começar, não tem problema aqui com a SES, ela pode faturar 200 milhões, mas passível de seguro, ela quer começar com 40 milhões. Tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos começar pequeno e depois ela vai crescendo e, se conforme for, paga-se os ajustes de prêmio. Tá? Outro ponto aqui é a carteira de clientes, aqui por limite de crédito. Isso é importante porque, assim, por exemplo, a SES, eu preciso entender se ela vende muito, a SES precisa entender se vende muito para os pequenininhos, se são limites muito elevados. Então, para a gente ver como é que é a composição aqui da carteira dela. Isso é bem importante. Quantos clientes tem, onde está concentrado o faturamento dela por faixa de limite. Então, tudo isso é bem importante para a gente analisar e fazer uma boa oferta. Tá? Aqui no 5, ok, qual o prazo médio e máximo de pagamento, ou seja, o prazo máximo é 180 dias a partir. O prazo máximo que o segurado pode conceder para o cliente é 180 dias a partir da emissão da nota fiscal. Tá? Então, isso é importante saber se ele trabalha com esse prazo, porque às vezes se ele dá um prazo de 2 anos ou de 1 ano, talvez eu não consiga fazer nenhuma oferta, por isso eu pergunto. Tá? Isso é importante esse ponto, né, Luciana? Só te interrompendo um minuto.
Claro, por favor. Porque é aí que dá o giro, né? Esses 180 dias é que dá o giro. Então, é importante precisar esse prazo para também não Uhum. precificar errado, né? Porque foi o que você Exatamente. falou, assim, às vezes vai passar de 210 dias, não vai conseguir atender, porque o giro vai Eu ficar não, muito alto. eu não consigo ofertar, entendeu? Então, por isso por isso essa pergunta, qual o prazo médio, mas o mais importante é o máximo. Então, e no seguro de crédito à exportação é 180 dias a partir da emissão da data do BL, do conhecimento de embarque, tá? Então, sempre perguntar isso, essas perguntas, sempre quando prospectando, quando vocês estiverem prospectando, perguntar qual é o prazo de pagamento. Imagina que ele, como o Gustavo falou, se for 210 dias, eu não vou ser competitiva. Agora, se for 210 dias para um cliente específico, e ele tem outros clientes que todos são o volume menor, ele me manda, vou tentar, mas não é o feijão com arroz, não é o que a gente faz, tá? Sempre colocando isso, o prazo de 180 dias, ok? Aqui o histórico de perdas, claro, a gente olha isso aqui, né? Isso aqui é fundamental, o quanto que eles perdem, né? Todas as seguradoras perguntam, né? Qual é o histórico de inadimplência dos últimos 3 anos. E agora que 2020 a gente já está em setembro, e por conta da pandemia, a gente pergunta também qual foi a perda em 2020, tá? Então, isso aqui é muito importante, porque uma coisa, de repente o cliente perdeu em 2017 1 milhão, uma coisa pontual, a empresa entrou em recuperação judicial e depois nunca mais perdeu. Outro ponto, de repente ele só perde nos pequenininhos. Então, isso a gente precisa sempre analisar e essa informação é muito importante. Dificilmente você vai fechar uma pólice sem ter essa informação. Agora, claro, se não teve perda, melhor ainda, pode conseguir uma taxa até melhor, e aí é só colocar, nada a declarar, tranquilamente. Tá? Detalhamentos de atraso. Isso aqui a gente pergunta, aqui nesse período fiscal, porque a gente considera que acima de 180 dias de atraso já é praticamente um sinistro, tá? Então, isso aqui a gente precisa dessa informação, se tem cliente em que faixa de valor aqui que está em atraso. E aqui o mais importante, isso aqui é um outro argumento comercial, tá? Esse item 9, os 10 clientes que ele mencionar aqui, eu vou analisar gratuitamente, não tem problema. Eu analiso, a SES analisa de forma gratuita. Então, isso é importante para vocês conseguirem esse questionário preenchido. Então, porque eu sei da dificuldade, né? É só argumentar, poxa, mas preenche, você só vai ter no máximo. Porque, assim, essas informações, a área financeira das empresas, elas têm, né? Tem essas informações. Então, eu sempre argumento, preenche o máximo que você vai perder meia hora preenchendo o questionário e eu vou te dar gratuitamente uma amostragem de 10 clientes, tá? Para que possa fazer análise de crédito. É importante que outras seguradoras cobram, né, Luciana? Bom ponto. Né? Bom ponto. Esses 10, Gustavo, fechando ou não com acesso, a gente não vai cobrar. Esse é um ponto importante. Tá? E às vezes até um argumento para mudança de seguradora, né? Como você falou, o seguro de crédito é bem difícil, né? Se não é quase que impossível uma mudança de apólice de seguradora, visto que a apólice atende, enfim, não tem muita questão de preço, né? Não vai mudar. Às vezes até com descontos o segurador não muda, né? Porque já está ali, teoricamente está num ambiente confortável. Sim. Só que na renovação ele vai ser cobrado, né, na seguradora, se não tiver com acesso, ele vai ser cobrado pela análise desses clientes e é um ponto positivo aí de argumento para talvez uma mudança de apólice. Assim, o que eu comento é o seguinte: preencha o questionário. É importante que eu sei que esse é o trabalho mais árduo aí dos clientes, eu sei disso, dos clientes, não, dos corretores, perdão. Dos clientes também, porque eles às vezes não têm um bom ponto, não tem muito tempo para preencher esse questionário. Eu sempre, quando eu vou numa reunião, agora em reuniões virtuais, né? Mas o que eu sempre peço assim para o diretor, você tem algum assistente para que possa preencher? Porque o diretor, o gerente, ele não vai ter tempo de preencher esse questionário. Então, eu já pergunto logo quem que seria a pessoa, só uma dica, né? Quem que seria a pessoa na empresa que poderia preencher para você, né? Para você, corretor, poder ajudar a preencher. E
complementando que, no pior dos mundos, ele vai ter 10 análises gratuitas, e até para uma amostragem da carteira. Tá? Então, isso é importante. E geralmente preenchem, porque todo mundo quer saber a opinião da seguradora, né? Agora, uma coisa nesse preenchimento, aproveitando, eu sempre oriento, claro, eu pergunto também se tem área de crédito. E o que aconteceu com uma empresa? Ela me passou todos os clientes que estavam em recuperação judicial, que tinha altos apontamentos no Serasa e tudo, veio zero praticamente o estudo de crédito. Aí eu falei para a dona da empresa, né? Falei, poxa, fulana, mas por que você colocou, eu tinha te comentado que patrimônio líquido negativo, né, tá fora, quando teve, claro, algum sinistro no grupo, isso o cliente não vai saber, mas eu vou comentar, eu vou negativar, quando tem muitos apontamentos no Serasa, quando é uma empresa recém-constituída, isso eu não consigo conceder crédito. Aí ela falou assim, não, mas eu queria só testar a seguradora. Então, testou e teve aí um 0 de aprovação. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, já orientar para os clientes, para eles passarem, claro, devedores que eles também concederiam crédito, ou seja, que não tenham patrimônio líquido negativo, que não estejam em recuperação judicial, que não sejam empresas recém-constituídas, que não sejam empresas com um apontamento muito grande no Serasa, que represente mais de 3% do patrimônio líquido. Então, são coisas que vocês, corretores, podem orientar para ter um preenchimento mais assertivo. Tá? Bom, para finalizar aqui, porque eu acho muito importante essa questão comercial, para que serve, quais as vantagens do seguro. Eu queria que vocês saíssem hoje com essas vantagens aí em mente, né? Então, claro, é a substituição de garantias reais, ou seja, a carta de crédito para o seguro de crédito à exportação, gerenciamento e monitoramento de riscos, o estímulo na prospecção de novos clientes, serviço de cobrança, tanto no exterior quanto no mercado interno, já está no prêmio do seguro, acesso a financiamentos, indenização. Claro, né, se a gente tiver que indenizar, é evidente que é para isso que está o seguro, para manter o fluxo de caixa do segurado. E claro que a concentração na atividade principal da empresa. Isso é importante. O cliente com fluxo de caixa, né, ele vai estar concentrado na atividade principal. E outra coisa também, às vezes quando tem uma inadimplência, na empresa tudo para, né? Aí todo mundo para cobrar o cliente. Então, então assim, o financeiro ele passa também a cobrar, a área comercial deixa de vender e tenta cobrar o cliente. Então, as próprias atividades, né, dos próprios funcionários, elas mudam para tentar cobrar de qualquer forma o crédito. Então, com seguro, isso não aconteceria. Então, aqui estão alguns diferenciais da SES, tá? Análise e monitoramento online dos riscos, isso tudo vocês têm acesso ao SESNET também como corretores. Como eu comentei, são análises diárias que a gente faz. Então, análise e monitoramento. Tem a facilidade na antecipação de recursos, ou seja, se o banco ele aceitar nossa apólice como garantia, a gente pode fazer um endosso, ele passa a ser o beneficiário. Transferência de risco total ou parcial, ele pode passar a carteira toda de clientes, ou a gente pode começar com um pedaço da carteira e depois ele vai crescendo, não tem problema. Prospecção de clientes, então quem contrata o Master Ouro tem acesso a Global Reference Solution, ligada a Dun & Bradstreet. E temos profissionais aí com experiência, tanto no seguro de crédito e seguro garantia, e a gestão de cobrança, tanto nacional como internacional. Queria agradecer vocês, gostaria de me colocar à disposição. Eu acho que assim, a gente pode depois, num outro dia, não sei, Gustavo, falar de repente coisas mais técnicas, falar sobre a oferta, porque eu sei que você já está mandando ali para o William, né, a oferta, a gente poderia ir mais para a parte técnica, eu me coloco à disposição se vocês quiserem. Mas o que eu quis mostrar hoje, o que é o seguro, para que serve o seguro, quais as vantagens do seguro, o questionário,
tá? E queria me colocar à disposição, se tiver alguma dúvida. Perfeito, Luciana. Não, muito bom, muito obrigado pela Bem bacana. parceria, pela disponibilidade também. E acho que vale comentar, Luciana, os clientes do Périco gostam de saber muito sobre o retorno, né? Qual seria a comissão desses casos, como o corretor, né, Claro. torna lucrativo a venda do seguro de crédito. Perfeito, perfeito. Ó, o que eu posso dizer é o seguinte, para isso a gente vai conversar, claro, mas a comissão máxima é de 15%. Vocês podem até ver mercado, tá? E geralmente quando o corretor ele não tem muita experiência, varia de 10% a 12%, mas o máximo que chega a 15%, tá? Essa é a comissão. Agora, o que é bom, que assim, se vocês olharem, por exemplo, ano passado eu só tive 2 carteiras que não renovaram, tá? Uma porque era uma empresa espanhola que saiu do Brasil e a outra porque ela exportava, concedendo prazo e passou a cobrar antecipado. Então, o que eu quero dizer é um produto que é difícil de entrar, mas depois que você já está com a carteira de clientes, ela se renova. Então, é bem importante e atrativo isso, vocês levarem isso em consideração. Às vezes demora para um fechamento, né? Mas isso. Depois que fechado, é difícil sair da carteira, né? O ponto que a gente... É difícil sair porque a empresa gosta de utilizar o seguro. Depois, olha, eu tenho um caso, eu posso compartilhar com vocês? Eu tenho um caso de uma empresa, ela começou com um prêmio de... Enfim, era 18 mil reais, depois ela não performou, depois ela não queria renovar. Aí o que acontece na pandemia, perdão, teve um sinistro de 95 mil. Aí, claro, a gente renovou, né, na terceira vigência, claro que a gente agravou muito, agora ela já paga 60, porque foi muito grande o sinistro dela em relação ao tamanho dela. Mas pergunta se ela vai ficar sem sinistro. Não vai. Mesmo de 18 que era, agora ela está pagando 60, ela está pagando. Depois que a empresa sabe que indeniza, que é tudo certinho, ela não vai deixar de contratar o seguro, entendeu? Então, uma coisa que eu queria comentar também com vocês é sobre segmentos, tá? Se vocês puderem pensar, empresas que estão exportando, empresas que estão na área de embalagens, alimentos, produtos químicos, produtos de limpeza. Então, são segmentos interessantes aí que estão crescendo, enfim, produtos médicos, odontológicos, e que a gente poderia realmente, cada um se pudesse pensar em alguma empresa no portfólio, a gente poderia fazer um estudo, né? Só preencher o questionário, né? 10 análises gratuitas, seria um bom approach. Agora, comentar o que a gente não está atuando, assim, que a gente tem certa restrição, produtos de informática, têxtil, aço, agro, esses segmentos são mais complicados, tá? Mas os demais a gente também? pode... Como? Fertilizante? Aí, fertilizante, Rodolfo, obrigada pela pergunta, mas assim, eu preciso saber qual é o prazo. Eu até tenho empresas de fertilizante, mas geralmente se eles não utilizam o prazo safra ali, e utilizam o prazo até 180 dias, eu posso dar uma analisada sim, não tem problema. Tá bom. Mas se é um prazo maior, eu não vou ter como fazer uma oferta, tá? Mas a gente tem um mundo aí para pensar, a gente de repente poderia, Gustavo, não sei, fica aí uma sugestão, de repente a gente faz um outro bate-papo com uma questão mais técnica e analisando uma oferta, até para vocês entenderem, eu posso pegar, de repente, a oferta lá que você fez com o William, né? Acho que é de imóveis, não é isso? Perfeito, isso. E eu sei que você já sabe, mas de repente para os seus outros colegas, a gente pode ir falando para mudar as taxas variáveis e a agilidade do crédito também da SES, isso também é um ponto positivo. E outra coisa boa da SES para vocês corretores é que a gente tem uma área de gestão, tá, de apólice, porque o seguro de crédito é um seguro vivo, tá? O que é isso? Não é você vai fechar e vai botar na gaveta, não.
vai ter contato direto com a seguradora ou com o corretor. Então, fechou a apólice, vocês vão estar amparados pela área de gestão de apólices, que o gerente é o Júlio Castro, que tem uma equipe. Então, vocês vão estar amparados e isso também é bom. Então, qualquer detalhezinho da apólice, do dia a dia, vocês também não vão estar com esse rigor todo, assim, precisando ter toda essa minúcia, porque eu sei que vocês não são especializados em seguro de crédito. Então, isso é um lado positivo, tá? Bem positivo. Perfeito, Luciana. Alguém tem alguma pergunta? Uma dúvida que ficou, não sei se já foi comentado, enfim, das demais, a média de taxa de precificação, olhando os extremos, seria de quanto? O melhor cliente ele fica numa taxa X e o pior cliente poderia chegar até a taxa Y. Tem esse range? Boa pergunta, Fernando. Boa pergunta. Eu vou te falar o seguinte, acesse, o que acontece? Como a gente cobra de acordo com o risco do devedor, o que acontece? Você vai me passar a carteira de clientes toda passível de seguro, tá? E aí, o que acontece? A média, por exemplo, se vamos supor, a maior parte passou 30 clientes. A maior parte desses clientes ficou no grupo 5 e a taxa é de 0,5. Então, a taxa do prêmio mínimo vai ficar ao redor ali de 0,5, tá? Agora, Fernando, só para você ter uma ideia... tem taxas de 0, no mercado que eu estou dizendo, né? Só para você ter um parâmetro. Sim. Tem taxas de 0,10 assim, no mercado até 2%, entendeu? Mas aí tudo depende. Qual volume, qual segmento, qual o histórico de sinistralidade. Perfeito. Isso é Legal. importante. Obrigado. Imagina. Até essa última que a gente fez ficou acho que em 0,8 ou 0,9, uma taxa média da carteira. Então, viu? Então, eu gosto, quando a gente fala de taxa, eu tenho muito cuidado com isso, né? Porque depende de muitos fatores, né? Depende do limite, depende de faturamento. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre taxa no seguro de crédito, seguro de garantia, porque são vários fatores que podem mudar a subscrição, né? Mas é importante a gente ter mais ou menos um range, mas não criar grandes expectativas para o cliente, né? Porque cada cliente vai ser uma análise, vai ser uma subscrição. Então, vamos tomar um pouco de cuidado quando falar sobre taxa, sobre o ponto é que quem não está no dia a dia não sabe se a taxa é 15%, se é 37% ou sim. se é zero alguma coisa, né? Então, deu para nortear pelo menos que pode variar até 2%, dependendo da característica, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas só para ter um direcionamento interessante. Isso. Concordo com o argumento de ambos, os dois estão certos, é só para dar, assim, mas realmente, eu nunca falo a taxa, tá? Porque eu sempre falo que a qualidade, porque eu até forço o cliente a me passar o questionário, então eu sempre falo que a qualidade da carteira dele que vai determinar a taxa, tá bom? Mas concordo com o Rodolfo e com o Fernando também, só para dar tem que ser muito criterioso na hora de falar, que eles sempre perguntam, sabe? Agora, um outro ponto, sempre a taxa, ele incide no volume de vendas, tá? Então, todo cliente, como eu coloquei ali em amarelo no questionário, o volume é uma estimativa de vendas para os próximos 12 meses. E eu sempre oriento para ser bem conservador, tá bom? Isso é importante. Perfeito. Para ser bem conservador, porque é melhor, porque o prêmio mínimo, ele é devido. Então, é melhor começar com um prêmio mínimo menor e ele pagando ajustes de prêmio, do que realmente ele não performar aquele prêmio e aí a gente não tem como devolver, ele vai ficar chateado o cliente. E o seguro de crédito, gente, pensa assim, é um seguro a longo prazo, tá? Sempre quando vocês forem prospectar, assim, a ideia é que esse cliente seja cliente e vá renovando. Porque a ideia para vocês corretores exatamente a renovação, que vocês formem o colchão da carteira de vocês, tá? Como eu falei, o difícil é entrar. Mas vocês são corretores, conhecem a empresa muito bem e cada vez mais eu estou à disposição. Se quiserem mais argumentos, podem me ligar. Gustavo aí pode depois dar meu telefone, meu celular, não tem problema nenhum. Eu sou responsável aqui por São Paulo e Rio de Janeiro, tá? E temos outros colegas, como o Gustavo está tocando ali com o William, Norte e Nordeste. A gente tem uma equipe também no Rio Grande do Sul.
em Curitiba, tá? Então é importante colocar aí para vocês. A gente está à disposição e o objetivo é aproveitar, né, a entrada que vocês têm com os clientes, claro, e montar juntos um colchão de seguro de crédito. É o que é, como eu comentei, é um momento propício para isso por conta da pandemia e do cenário atual. Quem nunca quis falar de seguro de crédito, atualmente, minimamente, vai querer escutar vocês. Eu acho que é uma oportunidade. E eu acho que, Gustavo, a gente estava tentando marcar esse treinamento já faz um tempo, né? Então, eu acho que foi no melhor momento possível. O treinamento estava marcado e entrou a pandemia, né? Pois é. Foi bem, conciliou as duas datas. Mas, enfim, acho que ficou muito legal o treinamento, ficou bem, como você falou, de uma forma macro e colocou a questão do questionário. Isso é importante para todos os seguros, na verdade, mas para o crédito é quase que só o questionário, né? Nos outros seguros ainda tem algumas outras informações, então no crédito é só o questionário. Então, se preencher mal o questionário, vai precificar mal o produto e às vezes até o argumento de venda piora. Sim, né? sim. Então, aproveitar o momento, que está todo mundo com medo de qualquer despesa extra aí no caixa, de qualquer default. Então... Sim, com certeza. É o que eu sempre falo, desculpa te cortar, Gustavo, é melhor do que você vender, você receber. Então, assim, não tem como... Melhor coisa, melhor do que vender, você receber. Então, com uma seguradora por trás, com vocês corretores, fazendo todo esse trabalho de gestão de risco, apresentando essa ferramenta, acho que não tem como dar errado para o cliente de vocês. Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Do meu lado, não. Tá tudo bem esclarecido. Obrigado, Luciana, aí, pelo esclarecimento. Foi bem sucinta aí e didática. Obrigado. Eu que agradeço. Luciana. Tudo bem. Obrigada, Alexandre. Estou super à disposição, Débora, todos. E Gustavo aí tem meus contatos e qualquer coisa. Vamos marcar outro com mais técnica, de repente, que esse aqui eu quis mostrar mais a questão comercial e os argumentos e o que é. Os melhores clientes que aparecerem aí são os meus, tá? O do resto que é ruim. O meu eu falei brincando. André, então o seu vai ser todo verdinho nos bonequinhos ali que eu coloquei. Não é pra tanto, mas... Mais ou menos. Bem mais ou menos. Obrigado, Gustavo, Luciano. eu só queria uma perguntinha, assim, e vocês têm de vários segmentos, vocês têm desses segmentos que eu comentei, clientes da área química, produtos químicos, alimentos, embalagens, que de repente a gente podia fazer de repente uma reunião rápida, aí bem mais rápida de pipeline, pensar nisso para a gente ver o que seriam possíveis clientes para a gente abordar. E vocês fiquem à vontade para de repente a gente tem alguns players até, né, Rodolfo? Vai falando. Pode falar. A gente tem, por exemplo, a SIG Comiblock, né, que é um player aí de embalagens que você comentou, e muito por isso também que eu queria provocar o assunto para toda a empresa, justamente para atacar esses clientes potenciais, né? Tem alguns, a gente sabe que alguns têm até, desculpa, Gustavão, que já tem seguro de crédito, por exemplo, a SIG é uma que já tem, está na Coface. Eu confesso que eu não sei te dizer como que tá a operação com eles, mas eu posso abordar e ver se faz sentido, sim, essa migração. A gente tem uma boa entrada lá, um bom relacionamento.